Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Eu sou a Kátia Puente, pesquisadora, e venho aqui para apresentar o trabalho sobre autocuidado ativo, autocuidado ativo do professor como um eixo de saúde essencial dentro das práticas e do processo formativo. O mal-estar docente se tornou um fenômeno amplamente estudado, tem várias pesquisas agora integrativas que abordam esse tema. Ele ficou mais presente nos últimos 5, 10 anos, principalmente após a pandemia do Covid-19, o que mostrou um fenômeno que já era comum nas salas de aula, que é o sofrimento docente, baseado em vários critérios. Outras instituições, órgãos regulatórios e relatórios internacionais já trazem essa problemática, que o professor vem tendo uma sobrecarga de trabalho, vem tendo uma maior desvalorização do seu trabalho, e ao mesmo tempo ele está vivendo experiências complexas na sala de aula, com novos fatores, novos sujeitos que fazem parte dessa relação profissional. Então, esse quadro vem trazendo, de novo, uma fala que o Freud trouxe nos seus estudos iniciais da década de 30, que foi as profissões impossíveis de se realizar. E essa impossibilidade, no caso do educar, está constituída no fato que é uma tensão entre o desejo do sujeito, o desejo do professor de fazer o melhor, de produzir, de gerar aquilo que ele buscou como oportunidade de trabalho, e a realidade concreta que ele encontra no processo de trabalho. Então, a educação já é um espaço muito difícil, porque ela se impõe ao sujeito, ao desejo dele. Então, há uma impossibilidade ali, mas não uma inviabilidade plena. Mas, nesse cenário, isso provoca mais adoecimento docente. E a questão que se põe aí é que as soluções que são apresentadas são soluções, infelizmente, de caráter muito individualizado, medicamentoso. Afastamento e medicamento para o docente, coach, às vezes, individual, que às vezes não resolve o problema somente isso, e às vezes coloca a culpa nesse profissional, buscando uma formação continuada, achando que é uma questão de inabilidade metodológica do trabalho. Então, são fatores que a gente vem discutindo dentro desse material. O objetivo desse trabalho é verificar quais são as premissas possíveis que podem ser usadas para deslocar a ideia do autocuidado, um conceito que já é conhecido, mas de caráter muito individualizante, meritocrático, para um autocuidado ativo, aí sim, articulando as dimensões estruturais, subjetivas e um novo recorte epistemológico. Então, a constituição de uma nova lógica para tratar esse conceito e ajudar o profissional a usar esse autocuidado ativo de uma maneira que envolva a questão ética, a questão institucional e, claro, a questão da sua subjetividade. Então, essa é a nova articulação que a gente está propondo nesse estudo aqui. Por isso, optou-se por fazer uma pesquisa qualitativa, teórico-bibliográfica, de cunho exploratório, levantando a bibliografia recente, somente sistemática, ou seja, pesquisa integrativa, sobre a questão do adoecimento docente, a questão de alguns documentos institucionais e, claro, um referencial teórico que vai nos ajudar a embasar e construir esse conceito do autocuidado ativo. E para isso nós trouxemos como referencial teórico 3 campos para fazer um diálogo entre eles. Primeiro, a psicanálise, porque é o campo de referência desse estudo, por conta das pesquisas associadas a ela, que vem trazendo o pensamento do Freud e do Lacan e dos autores que são os seus comentadores, para discutir a questão do desejo, do adoecimento, na pesquisa do mal-estar que o docente tem, que é inerente do sujeito, mas nesse cenário ele se amplia. Como é que ele está nesse discurso do outro e, principalmente, o aspecto que envolve a profissão da docência, que é, segundo Freud, uma profissão impossível de realizar, como eu já coloquei no início. Não inviável, mas sua impossibilidade dentro da questão da subjetividade humana. Um outro aspecto que foi desenvolvido foi também o estudo da sociologia clínica, e aí trouxemos 2 autores chaves da sociologia clínica, como vocês podem ver, e que são autores que serão referenciais para articular a questão estrutural, ou seja, institucional, com a questão da subjetividade. Há um entrelaçamento nesses 2 aspectos. E, finalmente,
trouxe também nessa pesquisa, para tentar dar um olhar diferenciado, uma nova epistemologia que normalmente a gente não trabalha nesse campo, mas é fundamental trazer para o campo da discussão da saúde docente, que é um olhar decolonial, um olhar que pensa como é que é o cuidado numa perspectiva diferente, o que é saúde e cuidado numa perspectiva não ocidentalizada. Então, que outras referências teóricas, principalmente as afrocentradas, vão trazer para a gente, para que a gente possa pensar esse tema de uma maneira diferente, com outro aspecto. Os resultados da pesquisa mostraram, nessas 3 dimensões, o que nós, de alguma forma, já tínhamos analisado quando desenvolvemos a nossa hipótese. Uma delas é a questão clara e estrutural, no qual, pelos dados que vocês podem observar, o índice de burnout, principalmente após a pandemia, a sobrecarga de trabalho, são fatores cruciais hoje para entender essa causa dessa problemática do adoecimento do professor. Por outro lado, é preciso levar em consideração também o aspecto subjetivo dessa situação, no qual você tem um conflito entre o desejo e o realizável dentro desse campo do desejo, ou seja, dentro de um discurso que impõe uma competência, uma qualidade, uma imposição excessiva para o papel docente, dentro dessa lógica, ele acaba não conseguindo concretizar aquilo que ele vai se propor, não só enquanto profissional, mas o profissional que é um sujeito que quer se realizar dentro desse cenário de trabalho. Isso acaba criando conflitos para ele nesse processo. Eu queria ler para vocês um pouco do que eu escrevi nessa parte final, que vocês podem ter acesso no resumo que vai ser publicado nas atas, mas só para poder deixar bem detalhado esse ponto. E aí eu fiz uma seguinte reflexão desse meu material. Os resultados mostram que a precarização material e simbólica é central no adoecimento, agravada pela pandemia, como acabei de falar, e pela pressão de desempenho. Subjetivamente, que é o que eu estou chamando a atenção, o desejo de ensinar se confronta com a impossibilidade de resultados plenamente satisfatórios, gerando frustração e, óbvio, sofrimento. Então, você tem um sofrimento aí que se impõe. Então, esse é um aspecto que me parece central e que, quando você pensa que o mal-estar é algo inerente, você começa a saber lidar com ele de maneira objetiva, por incrível que pareça, porque você sabe que ele está lá, está instalado, ele é parte da sua vida pessoal e profissional, você vai ter que administrá-lo para que ele não possa causar um maior adoecimento dentro da sua prática, que é uma parcela da sua vida, mas não é completamente a sua vida docente. E a dimensão epistemológica, com os autores selecionados, somente o trabalho de Viveiro de Castro, trazendo a perspectiva dos povos originários, né, a perspectiva ameríndia, e, ao mesmo tempo, ou indígena, como queira colocar, a visão das escritoras que trabalham a questão afrocêntrica, e eu trouxe aqui 2 autoras para vocês poderem trazer como base nessa reflexão. O que nos mostra nessa produção é que esse olhar da ancestralidade, da tradição, do respeito, né, à sua independência, literalmente, faz com que você comece a compreender a ideia da saúde, como a saúde, portanto, não como uma prevenção meramente individual, mas como algo coletivo, um cuidado que é de todos. Então, se um profissional está doente, a instituição educacional está doente. Então, essa é a questão. Você tem que entender isso como uma prática constante de efeito coletivo, de resultado coletivo. E essa concepção tem que estar imbuída dentro tanto da prática educacional quanto das políticas educacionais. Não é um processo individual de um professor, é um fenômeno social, é um fenômeno de uma coletividade que precisa se repensar em termos de prática. Quais são as demandas feitas a esse profissional? Como é que está o desejo dele, a voz dele, o espaço dele nesse ambiente? Então, como é que está esse autocuidado, que não é só ele se cuidar, esse auto aí é um auto de visão mais coletiva. Então, não é só, ele parte do sujeito, das suas necessidades, mas também como esse outro que interage com o sujeito compreende essas necessidades desse profissional. Então, é um processo aí que desloca a visão, ela não isola o sujeito no problema, mas ela traz o problema também para um aspecto de coletivo.
Bom, o que nós percebemos na construção desse processo, principalmente do conceito do autocuidado ativo, é que nesse material todo é preciso a gente enfrentar o mal-estar docente. Esse enfrentar é administrar, é compreender e não apenas culpabilizar o indivíduo, porque ele às vezes fez uma escolha, porque normalmente acontece, por que você escolheu ser professor? Então escolhe outra profissão. Em geral, esse tipo de questão é colocado quando a pessoa é diagnosticada ou coloca seu adoecimento, o que é totalmente equivocado. Então, a gente entende que é preciso ter uma transformação de caráter político, de percepção cultural, de institucional, e que você tenha novas concepções do que é o trabalho educativo, do que envolve o trabalho do professor, inclusive na formação educacional. Pensar no processo já em que a pessoa está se formando para a docência, que ele compreenda as estratégias e as formas de fazer esse tipo de realocação, redesenho, a ressignificação do seu trabalho. Por outro lado, uma questão fundamental é reconhecer o eixo da saúde como constitutivo, portanto, não só dessa formação, mas também não tratá-lo como assistencial, mas entendê-lo de forma a ser constituído dentro do campo da própria gestão. Há que se ter espaço dentro da gestão educacional para se pensar também a condição, os direitos do professor, as condições em que ele vive. Ele está muito voltado para o aluno, mas não existe aluno ou estudante, como se queira colocar, se você não tem esse mediador do processo de ensino-aprendizagem, aquele que elabora, que constitui e que faz essa relação com esse outro. Então, é importante que a gente consiga ter isso como referência. Um outro aspecto, portanto, é criar dispositivos institucionais de escuta e de fala, seja ele no aspecto coletivo, seja no aspecto em alguns momentos individuais, mas é preciso que isso seja uma constância, um contínuo dentro do espaço educacional. Esse professor não tem essa escuta, ele não pode se escutar, inclusive, ele não é dada a oportunidade para ele. Você tem uma demanda muito grande para ele, uma necessidade de responder a essas demandas, mas e o seu desejo? As suas necessidades? Elas não são colocadas dentro desse espaço institucional. Então, a conclusão que nós chegamos até o presente momento, no que está a pesquisa, é que, diante essas três dimensões, primeiro tem que ser articuladas o tempo todo quando pensa em autocuidado do professor. Autocuidado ativo por quê? Porque você ativa a instância subjetiva, a institucional e toda a concepção epistemológica que a gente tem que alterar para poder otimizar esse processo. E aí eu vou pontuar para vocês o que está aqui na apresentação. Primeiro aspecto é o processo e a prática que tem que ser contínua, tem que ser uma reflexão contínua de ação que seja situada e contextual. Então, assim, cada situação, cada contexto tem que ser pensado o tempo todo, debatido, tem que ter fala e ter escuta nesse processo, tem que ter espaço na instituição para que isso aconteça constantemente. Um outro ponto é uma prática ética que articule a subjetividade e o contexto em que está inserido, ou seja, integrar as três dimensões, as questões objetivas, as questões estruturais, mas também as questões desse sujeito que tem que ter fala, que tem que ter voz, que tem que ter espaço para se ouvir e para ser ouvido nesse processo. Um outro aspecto é inspirar as políticas públicas para que elas possam reconhecer esse cuidado docente como um direito coletivo e, portanto, é uma obrigação de todos, não só do próprio profissional que tem que buscar sozinho esse custo para poder se cuidar. Ele é um elemento central nesse processo educacional, então ele precisa também estar sendo cuidado. Então, tanto de políticas de suporte, como políticas preventivas no sentido de estar o tempo todo criando mecanismos para que tenha esses espaços, como a gente fala, de escuta, do desejo, porque esse desejo de ensinar está lá o tempo todo. Para ele sustentar esse desejo, ele tem que ser fortalecido num pertencimento comunitário, ele tem que fazer parte, ele tem que se perceber que a sociedade, a coletividade de instituição compreende e valoriza esse profissional e sabe a complexidade, a dimensão desse trabalho quando ele traz para si os problemas de todo um coletivo e tentando dar respostas, às vezes, que ele sozinho tem que estabelecer, principalmente quando ele está lidando com uma diversidade de sujeitos, com neurodivergentes, com uma complexidade de recursos que às vezes ele não dá conta de tudo. Então não tem que ser um sujeito completo no processo. A nossa discussão ela está continuando, mas a gente tem a ideia de que esse cuidado ativo não é paliativo, não é assistencial, ele é uma coisa que faz parte da constituição do sujeito e, portanto, da constituição da sociedade e das instituições em que ele estiver inserido. Tem que ser levado como política pública para poder fazer uma intervenção
formação efetiva constantemente para melhorar a qualidade da docência. Então, saúde do professor é parte, sim, do processo de ensino, é o processo da política educacional e deve ser levado em conta em qualquer ação que se estabeleça em qualquer local onde ocorra a educação. Gostaria de agradecer quem está assistindo à exposição dessa pesquisa. Os detalhes dela estarão na ata, que vai ser publicado pela organização. E também gostaria de aproveitar para vocês fazerem contato com as minhas redes sociais, que é a rede da Objeto 2A, do qual sou consultora. Também para conhecer a Universidade Veiga de Almeida, então, onde eu trabalho, vocês podem ver aqui, tudo nas redes do Instagram. E também a associação, que eu faço parte do Comitê Científico, Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, a ABT. Será um prazer que vocês conheçam o trabalho dessas instituições. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.